observando como está a sua coluna, observando se existem objetos que estão porventura em seu colo, que está te deixando desconfortável. Então observe como melhor você pode se posicionar na sua coluna. Observe os seus braços, a palma das mãos na posição que você já sabe, voltados para cima. Fechando os seus olhos e observando que este momento é tão seu, tão merecidamente seu, tão aguardado, tão esperado por você. E assim quem estiver deitado, deitada, também se posiciona de uma maneira confortável, colocando os braços ao lado do corpo, com a palma das mãos voltadas para cima. Agradecendo neste momento de prece iniciática, agradecendo por tudo que foi vivenciado no dia de hoje, desde quando você acordou, desde quando você fluiu pela manhã, os desafios que apareceram à tarde, até este momento. Tudo foi válido para colaborar ainda mais com a sua certeza de estar aqui, nesse instante, nesta sintonização. Agradeça por tudo que você vivenciou, a todos os seus sentimentos, a todas as suas emoções, a todas as falas que você tem orgulho, as falas que você talvez reposicionaria. Observe o quanto você está crescendo dentro da subida da sua montanha, o quanto a sua mochila está sendo enriquecida com tantos bálsamos positivos, o quanto o seu caminho está sendo cada vez mais pulverizado por sementes de flores, de árvores que frutificarão ainda mais a sua jornada. Alimentai ainda mais o seu pensamento neste momento do orgulho de si. Tenha orgulho da sua história, de todas as páginas que você escreveu até então. Tudo foi válido, tudo foi aprendizado. Não há um ponto sequer que você coloque numa estrutura de medo, arrependimentos caríssimos. Isso te congela ao passado. Lançai, soltai, e assim siga o agora, escrevendo, por meio das experiências do passado, histórias ainda mais extraordinárias para o seu futuro. O seu movimento de agora, as suas cicatrizes, as suas feridas ainda abertas, feridas estas posicionadas em adequações de tratamento. Olhe para toda a sua história, toda a sua estrutura de espírito, todas as suas experiências desastrosas, todas as suas experiências exitosas, tudo aquilo que deu certo e tudo aquilo que poderia ter dado certo se você tivesse feito algo, mas você não fez porque você não tinha consciência do agora. Seja mais amável com você, seja menos punitivo consigo, seja mais crédito de auto-amor, auto-perdão, auto-compaixão. Dê um abraço espiritual em você. Abrace espiritualmente a sua alma. Abrace espiritualmente aquilo que ainda resistiu por tudo aquilo que você já passou na sua jornada. Você está aqui para contar a sua história, dando o exemplo e também dizendo por quais caminhos talvez outras pessoas não devam seguir, porque você experienciou a sua história, você não leu a sua história, você viveu a sua história. E só tem história para contar aquelas pessoas que vivenciam, experienciam as próprias histórias. Então esta pessoa é você. Tenha agora muito orgulho de você. Tenha muito carinho, um sentimento de amor, pertencimento, paz. Neste instante vai invadindo junto com toda a egrégora e atmosfera de espíritos de luz que estão nesse instante colaborando próximos a você. Onde quer que você esteja, no salão físico de águas, nas residências, nos carros, nas estruturas de trabalho ainda, mas que estão todos sintonizados a este momento. Observe e sinta a atmosfera de temperatura do ambiente, os seus medos, as suas intranquilidades, os seus sentimentos de paz.
de autoobservação, de autovigília, o seu estado de prece. Sinta o seu pertencimento a toda essa egrégora. Bem-vinda, bem-vindo à família Águas de Aruanda. É esta atmosfera que todos nós subiremos até Xanadu. E assim peço que as cachoeiras sagradas se abram, que os portões de recepção a Xanadu estejam disponíveis para a projeção dos espíritos neste instante. Bem-vindos a Xanadu. Quero neste momento, com o auxílio dos nobres, pretos velhos, pretas velhas, tios e tias do astral, espíritos de luz, se dirigirem às suas plataformas energéticas, aos seus discos de luz, divinamente preparados na sintonização da cor da projeção do seu espírito. Observe o seu disco de luz. Observe neste instante a coloração do disco de luz que te conecta. Suba ao seu disco de luz, a sua plataforma. Receba as primeiras informações, receba os primeiros créditos espirituais lançados para você, para o seu espírito, recepcionando a paz, a tranquilidade. E assim, uma cápsula cristalina é ativada ao seu redor. Dentro desta cápsula vai sendo liberado a frequência da aromaterapia do manjericão. A aromaterapia do manjericão vai sendo ativado ao seu redor e o manjericão ele tem uma grande atmosfera de acalmar o espírito, de benzer o espírito. Que neste instante os nobres espíritos das benzedeiras, dos benzedores, estejam neste instante juntamente contigo na sua atmosfera de tratamento espiritual. Que os benzedores e as benzedeiras do astral estejam em sintonização com o seu espírito, juntamente com a aromaterapia do manjericão. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, cruza o teu corpo e o teu espírito, para que juntos consigamos alcançar ainda mais a força celestial. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, que tira neste instante dos teus caminhos, abrindo cada vez mais as estruturas e os horizontes da forma consciencial positiva e cósmica da sua jornada, acreditando oportunidades, acreditando bons relacionamentos, acreditando discernimento, acreditando sabedoria, acreditando ainda mais a paz interior. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, a Deus, a Mestra Maria, aos bons espíritos, livrai de todos os males a serem perseguidos na sua jornada. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, na força desse benzimento, eu fecho o seu corpo espiritual de todos os inimigos que estão diante da sua jornada, para que não tenham braços, nem pernas, nem língua para te alcançar. Que sejam quebrados todos os artefatos
lançados por meio de pensamentos, artifícios creditados e lançados contrários ao seu ânimo espiritual. Quebramos neste instante com a força da oração, com a força da reza, com a força de um galho de manjericão, da força frequencial dos benzedores e das benzedeiras neste instante. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, corto e cruzo todos os campos negativos associados em obsessão ao seu espírito e à sua mente projetada em seu corpo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, corto, secciono neste instante toda inquietude do seu espírito, colocando pontes de conexões em jardins floridos ainda mais na jornada. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Cortando, seccionando e eliminando todos e quaisquer enraizamentos de credores, devedores desta vida, de outras vidas, desta dimensão, de outras dimensões. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Espírito Santo. Rogamos nesse instante a grande força da luz cósmica universal, recaindo desde o alto da sua cabeça e sendo colaborado e distribuído por todo o seu corpo espiritual, preenchendo cada atmosfera das suas células espirituais, colaborando para o fortalecimento e blindagem do seu corpo espiritual projetado em seu corpo físico. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, colocando a grande chama cristalina ainda mais fortalecida em seu peito, projetando ainda mais força, coragem, discernimento, sabedoria e proteção. A grande força da rosa mística da Mestra Maria esteja pulverizada em seu coração, distribuindo as milhares de pétalas por todo o seu corpo espiritual, empreendendo o fortalecimento da sua fé. E assim, agradecemos a toda a frequência dos benzedores, das benzedeiras, inativando a distribuição da aromaterapia do manjericão, desfazendo o invólucro cristalino, e assim agradecendo ao coordenador, ao Mestre Ashman, pela oportunidade, e assim com o apoio dos mestres Espíritos de Luz, você pode descer da sua plataforma, agradecendo a todas as informações, rogativos, benzimentos assim recepcionados no campo etérico, e assim no preparo para o retorno ao campo físico, ao campo da matéria, com paz, segurança e proteção. 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 Assim seja. Graças a Deus. Com paz, segurança e proteção. Com paz, segurança e proteção. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Quanta luz neste ambiente
descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Assim seja, não é? Graças a Deus.